né? Acho que o que a gente tem para ver, acho que cobre essa última aula hoje, entendeu? Então, vamos lá. Eu já fiz... vamos lá. Espera um pouco só. Nós começamos com esse tópico já há 2 semanas atrás, entendeu? De como implementar um circuito sequencial síncrono, né? Um algoritmo, virar hardware. Então, normalmente o algoritmo ele manipula dados, né? Então, agora eu tenho 2 tipos de variáveis, né? Uma variável tipo dado, que ela vai ser manipulada, né? E uma outra variável que decide, né, o fluxo do controle, né, que decide, né, a sequência de operações, né, que são as variáveis de controle. Né. Até agora nós tínhamos trabalhado, né, só com problemas que só tinha variáveis do tipo controle, né, tipo semáforo, tipo, né, um detector de sequência, né. O detector de sequência é um dado, mas também é controle, né? Quer dizer, ele é um tipo de é um dado que entra, mas ele decide, né? Um dado que decide, né? Então é uma variável tipo controle também, né? É, aí nós vimos os 3 passos para implementar no nível RTL, né? Ao nível de especificação, nós vimos os 3 passos, né? E vimos 2 exemplos. Né? Esse exemplo, primeiro, que é muito elementar, a multiplicação por somas sucessivas. Né? Então, o primeiro passo é descrever o algoritmo. Aqui eu estou descrevendo o algoritmo em fluxograma, que ele é mais didático para você enxergar o datapath, para você enxergar, para você converter por diagrama de estado. Né? Então, aqui eu tenho o algoritmo, né, em fluxograma, né? Você vê que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 símbolos, né? Isso aqui é o símbolo de início, isso aqui esse trapézio aqui é entrada e saída de dados, né? E o retângulo é processamento e o losango é decisão, né? Cada retângulo aqui vai virar um estado, né? Da máquina, né? Tá? Então, nesse estado, tem essas 2 operações. Eu posso ter 500 operações, né? Não importa. E aqui também, nesse estado, eu vou ter 2 operações. Tá? Só que, às vezes, você pode decompor, né, esse estado. Né? Por exemplo, aqui, né, tá vendo? Aqui eu tenho 2 somas. Eu chego à conclusão que é melhor ter um somador apenas para fazer as 2 somas. Do jeito que está aqui, eu vou precisar de 2 somadores. Né? Para mim, usar um somador aqui, eu tenho que fazer com que essa operação seja sequencial. Operações sequenciais são complicadas, porque aumenta muito o tempo de processamento. E o clock é definido pelo estado de maior tempo de processamento. Né? Então, né, por exemplo, eu dividi aqui, tá vendo? Então, eu aumentei um ciclo de máquina, né, um ciclo de clock, mas eu estou usando um único somador. Né? Por exemplo, aqui eu tenho 2 operações sequenciais. 2 operações sequenciais, normalmente não é bom, né, deixar no mesmo estado. Né?
Só se a tua aplicação não tem problemas em termos de velocidade e tudo, entendeu? Aí tudo bem, né? Mas, normalmente, né, é, é, não é bom. Então, você tem que decompor, tá vendo? Aqui tem uma decomposição, tá vendo? Tá? Então, aqui nós fizemos a descrição do datapath, né? baseado, no, baseado nos recursos que a gente precisa aqui, né? Eu tenho um comparador, eu tenho um somador, eu tenho um contador, entendeu? Esse contador registrador ele também deu as operações tudo síncrono, né? Para evitar problemas. Só quando você faz uma operação assim, assíncrona que você tem certeza que não vai dar problema. Então, aqui tudo é síncrono. Essas inicializações aqui, tudo são síncronas, entendeu? Tá? Então, aqui tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó. Aí eu faço o converter diagrama de estado. No diagrama de estado, não aparece, no fluxograma, não aparece as entradas e saídas do controlador, entendeu? Então você precisa ver quais são as entradas e saídas e ajuntar com isso daqui, aí faz o diagrama de estado. E depois as saídas, você vai precisar também do datapath, tá vendo? Isso aqui, esse aqui, esses dois aqui, são saídas do controlador, né? E aqui é a entrada do controlador. Então, essas variáveis são colocadas no diagrama de estado. Então, tá vendo aqui? Aqui tá. Eu não coloquei as entradas aqui porque fica muito grande, né, a bola, né? Então, eu deixo uma tabela de estados para fazer isso daí, né? Então, aqui tem a variável início, tá vendo? Enquanto o início é 0, eu fico aqui. Quando o início é 1, eu começo o processamento. E tem a variável IG, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui as variáveis de controle, aqui, a variável de entrada, né, para inicializar o processamento, a variável fim, que é o término do processamento. Eu tenho a variável G, que sai do datapath, ela é uma variável de controle, ela decide quando terminou o processamento e quando não, entendeu? Do datapath, as duas entradas e a saída, tá vendo? Aí, como aqui é uma variável pulsada, né? Por quê? Porque eu preciso de uma variável pulsada. Porque, tá vendo aqui, ó? Enquanto que eu estou no estado C, vem o clock, eu faço essas duas operações. Estou no C, vem o clock, eu faço essas duas operações. Então, quer dizer, para mim fazer essas duas operações no mesmo estado, mas se olhar aqui, né? Deixa eu botar aqui. Tá vendo aqui, ó? O Wink, por exemplo, ele vai de 0 para 1, eu fiz o processamento. Por exemplo, vou falar que o Clear 2 aqui é 0, vem o Wink aqui, incrementa o contador. Depois ele tem que ir para 0. Então, o que eu faço? Nesse estado, eu gero um pulso. Eu vou gerando um pulso sincronizado com o clock, entendeu? Aí eu gero o pulso. Então, no mesmo estado, eu consigo fazer, né, com o Link e o LRES vão de 0 para 1 para realizar a operação. E depois de 1 para 0. Né? Então, eu gero um pulso em estado, né? Porque a saída, as variáveis de saída do controlador são variáveis por nível. Né? Então, aqui tem, tá vendo? Essa variável ela foi gerada pelo controlador, tá vendo? Pela máquina de estado. Então, entrei nesse estado aqui e gerei a variável E1. Agora eu gero o pulso. Ou pulso inicial ou pulso final do clock, tá vendo? Né?
Aí sim, eu gero pulso, tá vendo? Na borda de subida, por exemplo, eu incremento o contador. Aí ele desce. Vamos falar que aqui continua 1, tá vendo? Aí ele desce. Aí eu gero nova, e continua no 1, né? Gero novo pulso, novo incremento do computador, assim por diante, tá vendo? Normalmente, esse aqui é o mais indicado. Então, você vai ter que inserir, né, esse aqui no teu projeto. Por quê? Por enquanto, aqui não está dizendo nada se essa variável é pulsada ou não. Né? Está aqui. Tá? O controlador só sai variável por nível. Então, você tem que acrescentar, né? Acrescentar para cada variável pulsada essa porta com essa inversora. Né? É melhor gerar o pulso no final do período, tá? Porque aí você dá para garantir que o E não tem glitch, né? Tá? Porque a chance da variável E ter glitches é muito alta, né? Quase todas as variáveis já sai direto do flip-flop. Mas se ela passa por uma lógica de saída, provavelmente ela tem glitches, entendeu? Tá? Então, quer dizer, tá vendo aqui? Ó, aqui a gente tem, ó, esse é o símbolo de variável pulsada, tá vendo? Tá? Aí nós vimos esse exemplo, aí nós também começamos a ver esse exemplo aqui, né? Raiz quadrada de números perfeitos, né? O algoritmo usado é um algoritmo baseado em PA de números ímpares, né? Por exemplo, raiz 25, né? Eu vou gerando os ímpares, né? Vou somando, né? Quando chegou a 25, eu conto o número de termos, né? O número de termos é a raiz, entendeu? Então, 49, vou gerando os números ímpares, vou gerando, tá? E somo. Quando deu 49, né? O número de termos é 7, que é a resposta. Então, aqui eu tenho, né? O que eu quero? Ter uma entrada, né? De 8 bits, então vou trabalhar com números até 8 bits de entrada, raiz quadrada de até 8 bits, acho que é 255, né? 255. A raiz de 4 bits é suficiente para cobrir esse número aqui, então a variável x. A variável início dá o início do processamento, né? Do cálculo da raiz quadrada. Eu tenho duas variáveis, né? Por que eu tenho duas variáveis? Aqui é o fim do processamento. E aqui tem uma variável chamada sucesso, porque de repente eu posso entrar com um número que não é perfeito, entendeu? Então, número que não é perfeito não dá para calcular a raiz, né? Então, aqui quando é sucesso, significa que o número que foi colocado aqui é perfeito. Por exemplo, sucesso igual a 1. O número é perfeito, né? E essa resposta está correta. Quando aqui o sucesso é igual a 0, significa que o número colocado aqui não é perfeito e o valor que está aqui não tem nada a ver, né? Tá? Bem, o fim é sempre o término do processamento. Então, aqui tem um algoritmo descrito em pseudolinguagem, tá vendo? Em pseudolinguagem, né? E aqui descrito em fluxograma, tá vendo? Tá? Então, eu tenho ler y, ler a entrada. Esse estado aqui eu inicializo, né? Essas três variáveis aqui, né? E aí eu tenho, né? Aqui eu coloquei, como a gente está trabalhando sempre com máquina Moore, então eu tenho duas saídas diferentes, né? Eu tenho uma saída onde o fim e a variável sucesso é 1.
e aqui é uma outra saída, o fim, onde a variável sucesso é fracasso, é zero, né? Significa erro, né? Tá? Então, eu tenho esse loop aqui, né? Nesse loop, eu faço todo o processamento. Aqui eu vou gerando, aqui eu vou somando os ímpares, e aqui eu vou gerando os ímpares, tá? Começo com 1, né? E vou gerando os ímpares. E aqui eu vou contando o número de termos, né? Então fica assim, tá vendo? Quando o SGI, comparando com Y, for menor ou igual, terminou o processamento. Terminou assim, né? Terminou, né, o loop, né? E aí eu vou para o estado final, aí eu vejo, né, se os dois são iguais. Se os dois são iguais, significa que o Y é um número perfeito. Senão, ele não é, entendeu? Então, tá assim, né? Tá? Então, agora, se você olhar, eu vou ter o estado inicial, né? Eu vou ter aqui o estado de inicialização, né? Eu vou ter dois estados aqui de processamento, né? Da raiz, e dois estados aqui de saída, né? Que é máquina Moore. Se fosse máquina Mealy, esses dois estados poderiam se unir num estado só. Por quê? Numa máquina Mealy, eu posso ter, para o mesmo estado, saídas diferentes, para o mesmo estado. Na máquina, quer dizer, na máquina Moore, cada estado, né, tem a sua saída, né? Entendeu? Tá? Então, né, se você olhar aqui, a gente vê os recursos, né? Tá vendo? Eu tenho, por exemplo, eu sempre começo pelos registradores. Quer dizer, não significa que tem que começar assim, né? Mas eu começo, por exemplo, eu vejo aqui, ler Y, uma variável Y. Tá? Tem um GI, X e SGI. Não tenho mais nada aqui. Então, eu tenho 4 variáveis, a princípio. Só que o X, o comportamento do X, tá vendo? O X recebe 0, X mais 1, vai incrementando. Então, esse X, ele pode ser é, é, representado por um contador, entendeu? Um contador, né? Então, ao mesmo tempo que ele é contador, ele também é registrador, né? Porque está armazenando a variável, né? Então, na verdade, eu preciso o quê? De 3 registradores. O Y, o GI e o SGI. 3 registradores. O que mais que eu preciso? Né? Eu preciso, aqui, eu preciso de um somador. Aqui, pode ser o mesmo somador, porque aqui, né, são estados diferentes, eu posso ser o mesmo somador. Só que se você olhar aqui, num termo, num operando, eu posso colocar o GI, mas no outro operando, aqui entra o SGI e aqui entra 2. Então eu preciso de um MUX, né, para selecionar, né, esses 2 operandos que vai entrar no somador. Né? E aqui eu tenho um comparador de igualdade e um comparador de maior. Né? Aqui. Tá? Na verdade, é o mesmo comparador, só que com 2 saídas diferentes, tá vendo? O IG e o ME. Então, e eu tenho o quê? Aqui o GI ele começa com 1. Registrador que é inicializado com valor diferente de 0 não é convencional. Então, o que a gente faz? A gente coloca um MUX aqui, tá? Como é um registrador com entrada paralela, tá vendo? SGI recebe isso aqui, GI recebe GI, com entrada paralela. Então, eu coloco um MUX aqui, tá vendo? Com 1, né? Quando o SGI for 1, o 1 vem para cá, vem o LGI, né, de 0 para 1, armazena 1, entendeu? Então, dessa maneira, eu consigo inicializar meu registrador, entendeu? Esse aqui já não, esse aqui tem uma inicialização 0, né? Então, é um registrador normal, com inicialização, quando o clear é 1 aqui, vem o LGI, tá? E
e reseta o registrador. Quando o clear é 0, vem o LGI, ele armazena o dado, tá vendo? Tá? Aqui tem um erro, até agora não mudei a figurinha. Aqui tem como se fosse a mesma variável, LGI e LGI, mas não pode ser a mesma variável, entendeu? Porque esse aqui, ele atua aqui, e esse daqui atua aqui, né? Então, são duas variáveis distintas. Aqui pode ser, por exemplo, aqui é LGI com GI, né? E aqui pode ser um LSGI. Pronto. Duas variáveis distintas, tá? Aqui eu tenho a variável SG para também, mesma coisa, né? Tá vendo aqui? Aqui seleciono, tá vendo? O GI é o mesmo operando, tá vendo? O GI aqui é o mesmo operando. Né? Então tá aqui o GI. Agora aqui não. Nesse estado, eu seleciono o SGI. Então, nesse estado, o SSG é 0, vem aqui o cursor e eu armazeno aqui, tá vendo? Nesse estado aqui, o SSG é 1, porque eu seleciono o 2, tá vendo? O 2, e aí, aqui, como já está 0, então ele vem, aí eu armazeno aqui. Por isso que aqui tem que ser variável diferente, tem nada a ver se na hora de fazer de eu fazer a figurinha, eu coloquei a mesma variável, não está aqui com esse pequeno. Esse ele faz duas comparações. Esse registrador pode ser um registrador baseado em LETs transparente D. Já esses dois registradores, não, por causa desse loop aqui, ó, não pode. Tem que ser obrigatoriamente registrador baseado em flip-flop, né? Tá vendo? Tá aqui. Então, com isso eu descrevi, baseado no fluxograma, eu especifiquei meu datapath, tá vendo? Tá aqui meu datapath. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, né? 2, 3, 4, 5, 7. Bem, aqui tem 6 variáveis, né? Mas na realidade são 7, porque aqui é diferente, essas duas são diferentes, né? Tá? Então é isso. Com o fluxograma, né? E com o datapath, e mais essas informações aqui, tá vendo? Eu tenho uma variável início, e uma variável sucesso e fim. Então, essas 3 variáveis fazem parte do controlador. Tá? Então, na hora de fazer o diagrama de estado, elas têm que aparecer. Tá? Então, eu pego o quê? Né? Então, aqui tá vendo? Eu defino, né, o primeiro o diagrama de estado. Né? O que vai ser? Por exemplo, aqui vai ser o estado A, o estado B, isso aqui, o estado saída CD, tá vendo aqui, ó, CD, e o EF. Pronto. Eu vou ter 6 estados para descrever esse fluxograma. Tá aqui, tá? No modelo Moore, tá? E aí o que você faz, né? Então você já sabe que a tua máquina tem 6 estados. Você tem as informações dessas variáveis aqui. Em que estado que ela atua, por exemplo, aqui, ó, eu tenho variáveis que atuam nesse estado, eu tenho variáveis que atuam nesse estado, nesse, né? Então, né, ao mesmo tempo, eu pego aquelas variáveis início, fim e sucesso. E aí eu, tá vendo aqui, ó lá, pronto. Então, eu estou no estado A, com início 0, tá aqui, parado. Quando o início foi para 1, né? Aí eu começo o processamento. O estado B é o estado que eu vou inicializar isso aqui. Ó. Eu vou colocar 1 no GI, eu vou resetar meu computador e eu vou resetar meu registrador. Isso feito no estado B.
entendeu? E aí eu vejo, né, o MEY, né? Lembra? Aqui eu tenho, né, se você olhar aqui, eu tenho essas duas saídas aqui do datapath vão ser entradas lá da máquina de estado, entendeu? São variáveis de status, né? Então, se o MY é zero e o IG é zero, né? Eu vou para o estado C e houve erro. Quer dizer, o Y não é um número perfeito, né? Ah, se foi para o D, é um número perfeito. Paro aqui, no CD. Ah, não, o Y não é menor que ou igual ao SGI. Então ele vai para o E. E aqui ele começa, o E e o F, ele começa o processamento, tá vendo? Tá, né? Como, né? Então, você vê, se você olhar aqui, ó, aqui é o F, né? Então, como eu estou no F aqui, eu já posso olhar aqui essa comparação. Por isso que aqui o F tem essa comparação, tá vendo? Porque é como se, né, o F aqui está junto com a comparação, tá vendo? Então, o F, se isso aqui for verdade, ele vai para o D com sucesso. Se isso aqui for verdade, ele vai para o C com fracasso. Tá? E aí eles estão no estado final. Aí, quando o início vai para zero, né, seja no D, seja no C, ele vai para o estado A, fica parado lá, esperando um novo cálculo de raiz quadrada. Né? Aí, aí eu monto a tabela de saídas, tá vendo? Tabela de saída, nas linhas são os estados, e nas colunas são as variáveis de saída é, é, geradas pela máquina de estado. Aqui tem seis, o sucesso, aqui são oito, mas são nove, né? O LGI tem que ter duas variáveis, né? Só não tem que ter um LSGI, né? Tá? Então tá aqui as duas variáveis de status, que sai do datapath, ó, bonitinho, a variável início. Então, um controlador de 6 estados, 3 entradas, e na realidade 9 saídas. Né? Tá? Eu tenho aqui a entrada Y e a saída X, tá vendo? Tá? E aqui eu tenho. Então, a gente vê, né, como aqui, tá vendo? Eu incremento o contador aqui, tá vendo? Incremento o contador, eu armazeno o EGI e armazeno o SGI. Então, para armazenar, né, é por transição, né? Para armazenar é por transição, né? Então, tem que ser uma variável pulsada. Por isso, tá vendo aqui? Eu estou no estado A, tá vendo? Tudo zero. Agora, eu já deixo preparado, tá vendo aqui, 1 e 1, tá vendo aqui, ó? O que é o SGI, ó? Olha lá, se você olhar aqui, ó, olha lá. Eu já deixo preparado para o 1 ser armazenado, tá vendo? Né? Então, e o clear já deixo preparado para 1. Aqui o clear está sendo usado nos dois, tá vendo? Tanto no computador como no registrador, tá vendo? Tá? Então, eu estou preparando já, né, para ser resetado, e tanto o computador como o registrador, tá vendo? Então, tá vendo? O Clear 1 é esse jeito. Aí vem o LSGI e o INC, o que eles fazem? O INC reseta o computador, né? E aqui reseta também o, o, o registrador. Aí no estado C, tá vendo? No estado C, bem, se eu vou para o estado C, acabou o problema, né? No estado D, acabou o problema. Quando eu vou para o estado E, que é para cá, tá vendo? O clear vai para zero, tá vendo? O clear vai para zero, né?
E aí no F, é, é, aqui tem um erro, né? A tabela aqui tem um erro. No E, se você olhar aqui no E, eu vou armazenar o SGI, tá vendo? Tá? E no F eu armazeno o GI. Então, aqui o correto, eu vou alterar depois, eu sempre esqueço, me preocupar com a minha pesquisa, então acabo esquecendo. Então, aqui, como são dois aqui, dois LGI, né? Então, no E é um. É um LSGI no E. E no F, né? No F é o INC e o LGI. Então aqui, o que está faltando aqui é uma outra coluna, o LSGI, um pulso, né? Tá? E aqui já pode ser tudo zero, né? Pode ser tudo zero, né? Tá? Então está faltando isso. Então tá aqui, tá vendo? E no estado final, tá vendo o término aqui, ó? EF, tá vendo? Tá? Se você quiser otimizar mais ainda, você vê que aqui o SGI e o Clear, eles são parecidos, tá vendo? Então poderia ser uma variável só, né? Economizaria uma equação, tá vendo? Aqui seria uma variável só, aqui, ó. Né? Tanto o SGI como o Clear, tá vendo? É igual, né? Do jeito que está aqui é tudo igual, entendeu? Então poderia fazer desse jeito, né? Tá vendo? Então é isso. Quando eu falar para vocês, né? Dado, né? Por exemplo, eu vou escrever, né? Usando a metodologia RTL, especifico o datapath, o controlador de tal problema. Então, o que vocês têm que fazer? Né? Então, esse é um tipo de uma questão de exame. É uma questão, pelo menos uma questão de exame vai ter, entendeu? Né? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o estado, tá? E o data, faço aqui. Então, o item A, de especificar o datapath, seria essas duas figurinhas. A figurinha do fluxograma e a figurinha do datapath. Sempre trabalhando com módulos, né, básicos. O que é um módulo básico? Registrador, né, que tem entrada paralela, reset síncrono, né, MUX, DMUX, comparador de números naturais, somador, subtrator, entendeu? Contador crescente, decrescente, pode ser contador de entrada paralela, né? Codificador, decodificador, e são componentes básicos. Então, você deve especificar o teu problema usando componentes básicos. Você vê que aqui eu não criei um registrador, como eu coloquei aqui, tá vendo? Um registrador que tem uma variável que reseta. Eu não criei um registrador que tem uma variável aqui que diz o seguinte, ó, quando essa variável for para 1, vem aqui, o registrador vai para 1. Ele armazena 1. Não coloquei, porque esse é um registrador que não é considerado básico. Não é, entendeu? E aí, o que foi feito? Foi feito dessa forma. Introduzi um MUX, né? Para ele armazenar, tá vendo? Então, você vai trabalhar sempre com componentes básicos, tá? E aí tem esse, o item B, o que você vai fazer no item B? O item B vai fazer o diagrama de estado, tá aqui o diagrama, tá? Vai ter essa figurinha aqui, vai ter a figurinha na tabela de saídas, tá aqui, e mais a figurinha da arquitetura geral. Então, na realidade, você tem 5 figurinhas, né? Nesse exercício, que é um exercício típico de prova. Né? Com certeza, na prova, vai ter um exercício que eu vou dar
para você especificar no nível RTL o controlador e o datapath, entendeu? Tá, isso vamos fazer. Então é isso. Tá? Bem, aqui, apenas aqui é para ilustrar, existe um curso, né, que eu dou na pós-graduação, que vocês podem fazer como optativa, né, que é no primeiro semestre. Né? Então, quando vocês estiverem por exemplo, no quinto ano, pode fazer, no primeiro semestre, ele é dado no primeiro semestre. Quinto ano pode fazer, no quarto ano, pode fazer no primeiro semestre do quarto ano. Né? Só que aí você já tem uma certa carga horária, né? Então não sei se é possível, dependendo da pessoa, de vocês, né? Não sei, mas poderia ser essa matéria. A primeira aula é a última aula, é isso aqui que eu estou dando. A última aula do nosso curso é a primeira aula lá do curso da pós-graduação, entendeu? Tá? Então lá a gente fica um bimestre estudando técnicas para implementar isso aqui numa forma otimizada, não numa forma como estou dando. Quer ver só um exemplo de otimização? Né? Então aqui eu dou um exemplo de otimização. Né? Até aqui a gente tem aprendido o quê? Eu olhava aqui, né? Eu olhava e falava, bem, eu tenho tantas variáveis. Eu tenho 3 variáveis, portanto, vou ter 3 registradores. Não é bem assim. Né? As variáveis, né, elas têm o mesmo comportamento das variáveis que a gente usa em software. Né? Em software, a gente tem as variáveis globais, né, e as variáveis locais. Né? Quer dizer, o correto de um bom software é você usar o mínimo possível de variáveis globais. Né? Por quê? Variável global, normalmente as variáveis, elas são criadas, né? Elas nascem no início do programa e morrem no término do programa. Então, a gente chama o tempo de vida delas, é como se fosse tempo de vida imortal, né? Quer dizer, todo o software, né? Enquanto que as variáveis locais, não, as variáveis locais, elas nascem em um determinado tempo de processamento, um determinado ponto do processamento, e morre num determinado ponto de processamento. Aqui, esse conceito de tempo de vida das variáveis, a gente usa também. Né? A gente vai ver, tá vendo? Vamos falar que eu tenho no projeto eu tenho essas 2 equações aqui, tá vendo? A multiplica B, soma com C multiplicado por D, tá vendo? E aqui. Tá? Bem, a gente sabe, normalmente numa biblioteca básica, que as unidades funcionais trabalham com 2 operandos. Né? Os somadores, os somadores, subtratores, comparadores, é tudo 2 operandos. Né? Posso ter somadores de 10 operandos? Posso. Né? Subtratores? Posso. Comparadores de 10 operandos? Posso. Né? Mas não é convencional. Né? Então, convencional, quando eu tenho uma expressão assim, é decompor as operações. Tá vendo? Usando variáveis temporais, né, que seriam equivalentes às variáveis locais, entendeu? Tá? Então, tá vendo? Por exemplo, eu decompus assim, tá vendo? T1 recebe A multiplicado por B. T2 recebe C multiplicado por D. E T3 recebe B mais D. Tá? Aí tem, tá vendo? T4 recebe T1 mais T2.
Então, o Y vai ser o T4, tá vendo? Agora, o T5 recebe o T3, né, mais Z. E o T6 recebe o T5 vezes Z. E o Z, que é a saída, né, recebe o T6. Então, eu tenho 6 variáveis locais, tá vendo? Temporais. T1, T2, T6, tá vendo? Que eu precisei. Né? Agora, tem essas 6 variáveis. A princípio, do jeito que a gente estava aprendendo, eu precisaria de 6 registradores, só para as variáveis locais, fora as variáveis de entrada, né? A, B, C, D, né? Fora essas variáveis. Tá? Então, no caso aqui, eu ia precisar de 11 registradores, entendeu? Né? Se você contar com as variáveis internas. Né? Tá? Mas vamos tratar só das variáveis locais. Tá? Então, essa sequência de operações, tá vendo? Eu tenho uma operação, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Né? Então, eu tenho 6 operações para realizar essas duas equações. Essas 6 operações eu posso distribuir. Por exemplo, aqui tem duas combinações de distribuição. Eu tenho essa, tá vendo? E essa. As 3 combinações, né, usa 3 estados, tá vendo? Só que aqui, tá vendo? Eu coloquei T1, T2, T3, e aqui eu uso 2 multiplicadores, tá vendo? Em termos de recurso, eu uso 2 multiplicadores e um somador, tá vendo aqui? Então, nesse exemplo aqui, eu usei 2 multiplicadores e um somador. E aquela distribuição das 6 operações está assim, tá vendo? Aqui, nesse estado, eu faço T1, T2, T3. Nesse estado, tudo em paralelo aqui, né? Tudo em paralelo. Né? Nesse estado, T5. E nesse estado, T4 e T6. Tá vendo? Tá. Agora, eu posso ter uma outra variante, uma outra, né, distribuição. Está aqui. Ó. Nesse estado eu faço T1, T3, nesse estado T2, T5 e nesse estado T4, T6. Está vendo? Nisso aqui eu economizo um multiplicador. Tá vendo? Só estou usando um multiplicador e um somador. Mas, quando você distribui, né, as operações, né, eu tenho variações de conexões, entendeu? Entre os registradores e as unidades funcionais, né? Tá? Uma outra coisa é o seguinte, né? Vamos ver agora. Existe um conceito, né, que eu falei para vocês, que é o tempo de vida das variáveis. Tá vendo aqui, ó? Como é que funciona em termos de transição de estado? Vamos voltar aqui. Normalmente, vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar, espera um pouquinho só, vamos no diagrama aqui. Tá vendo aqui, ó, no diagrama. Tá vendo aqui do E para o F? Vamos pegar, pode ser do E para o F, tá vendo? Do E para o F aqui, eu tenho essa operação. Então, o que significa? Significa o seguinte: no início da transição, aqui, ó, no início dessa transição aqui, eu leio o SGI. O SGI está no registrador. Aí eu leio aqui, aí eu faço a soma, e no final da transição, eu armazeno o novo SGI. Então, na mesma transição de estado, deu para perceber? Na mesma transição de estados, eu li o conteúdo de um registrador e no final da transição de estados, eu atualizei esse registrador. Tá vendo?
Então, esse conceito eu vou usar lá. Vou voltar lá agora, aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Olha como é que eu vou fazer, ó. O T1 foi gerado. Vamos chamar isso aqui, vai, de estado A, B e C, só para ficar mais didático. Então, no caso, transição, né? Transição do estado A, transição do estado B, transição do estado C. No final da transição do estado A, eu armazenei o T1. Aí eu denominei o registrador R1 para armazenar o T1. Só que o T1, dá uma olhadinha, ó, ele vai ser lido no estado, na transição C. Então, o tempo de vida dele, dessa variável, vai daqui até aqui, ó. Que eu preciso armazenar o T1. Professor, Fala. o senhor pode me repetir? Só porque eu acho que falhou o áudio aqui, eu perdi essa. Bem, vamos voltar. Quando você, se você olhar aqui, peraí, tá vendo? Como é que, numa transição de estados, como é que isso aqui é processado? Isso aqui. É assim, no início da transição, aqui, eu leio o registro, o registrador. E aí eu vou somando os dois operandos. No final da transição, eu atualizo o registrador SGI. Deu para entender? Então é sempre assim. No início da transição, eu li o registrador. Aí, esse dado lido é processado e depois, no final da transição, esse registrador é atualizado. Deu para entender? Sim, então, sim. Esse conceito eu uso aqui. Eu uso aqui, por exemplo, no final da transição do A, eu armazenei o T1 no registrador R1. Agora, em paralelo, eu tenho o T2, em paralelo, eu tenho o T3. Então, eu preciso de um R2 para guardar o T2 e preciso de um R3 para guardar o T3. Certo? Agora, vamos para o outro estado. Para o outro estado, se você olhar aqui, ó, olha lá, o T3 ele vai ser lido aqui, vai ser processado e eu gero o T5. Só que o T3 eu não vou usar mais. Então, o tempo de vida dele é daqui até aqui. Então, eu posso colocar o T5 no próprio R3. Está aqui, ó. Porque eu não preciso mais do T3. Eu posso colocar no T5. Deu para ver? E agora vem o quê? Vem aqui, ó. Então, isso aqui eu já resolvi. O T5 coloquei no R3. Aí vem aqui, o T4. O T4, né? O T4, o que eu preciso do T4? Eu tenho, né, o T1 e T2. Então, tanto o T1 como o T2, o tempo de vida deles morre aqui, porque eu não preciso mais deles para cá. Então, esse T4, eu poderia colocar aqui, entendeu? Ou poderia colocar aqui, né? Mas como esses daqui estão em paralelo, e lembra, eu uso o clock, né? Então, quer dizer, mesmo estando em paralelo, né? Na hora que eu vou armazenar, é simultaneamente os dois. Né? Lembra que eu uso a variável, o clock, né?
Então, uso os dois. Quando eu uso os dois, sinal que essas duas operações já foram realizadas, apesar que, como esse aqui demora muito mais que esse, mas esse aqui fica esperando. Então, esse T4 foi escolhido no lugar do T5, porque o T5 morre também aqui, ele nasce aqui e morre aqui, tá vendo? Eu poderia ter colocado o T4 aqui, poderia ter colocado o T4 aqui, e o T6 poderia ter colocado ou aqui, né? Pronto. Foi colocado aqui, o T1 aqui, T2, T6 aqui, T3, T5, T4. Pronto. Quer dizer, de 6 variáveis que eu tinha, eu preciso de apenas 3 registradores para armazenar essas 6 variáveis. Lógico, baseado no quê? No tempo de vida dessas variáveis. Entendeu? Tá? Então agora, olha como é que fica o datapad. Com 3 registradores, no caso, os 2 multiplicadores, o somador, tá vendo aqui, ó? E os MOOCs selecionando, tá vendo? Você pegar aqui, ó, aqui é o R1. T1 é A multiplicado por B. Então, tem o A aqui, eu seleciono o B aqui, ó, seleciono o B, A vezes B, guardo em R1, tá vendo? Tá aqui. Então, aqui está armazenado o T1. Se você pegar agora, quer ver? Vamos pegar aqui o T2, né? O T2 é C vezes D. Então, tá aqui. O C vem aqui, né? Seleciono o C, seleciono o D. Vem aqui CD e armazeno, né, o T2 aqui. Então tá T1 e T2 aqui, tá vendo? E aqui também, no caso aqui, o T3, né, B mais D. Então, aqui entra o B, seleciono o B, e aqui seleciono o D. Somo e guardo o T3. Então, tem o T1, T2, T3. Aí aqui, ó, agora T5 recebe T3 mais Z. Então, eu tenho T3, vem aqui o T3, entra o T3 aqui, e pressiono o E, tá vendo? O E aqui. Então, E mais T3 guarda o T3, tá vendo? O T3, quando eu entrei nessa transição aqui, ó, quando eu entrei nessa transição, o T3 tá aqui. Então, o T3 vem, aí foi selecionado o E, vem, está pronto aqui. No final da transição, eu dou um LR3 para armazenar o conteúdo, tá vendo? Atualizar o conteúdo. Então, atualizei. Então, agora não está mais o T3. O T3 morreu. Agora está o T5. E assim vai indo, tá vendo? Tá? Olha aqui. Outra distribuição, né? Tá vendo aqui outra distribuição? Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Agora eu tenho o T1, tá vendo? O T1, ele nasce aqui e morre aqui. O T3 nasce aqui e morre aqui. O T2 nasce aqui e morre aqui. O T5 nasce aqui e morre aqui, tá vendo? Então, aqui, tá vendo? T1, um R1. O T3 eu coloquei no R3. Poderia colocar no R2, né? Colocar nessa sequência. Aí o T2 no R2. O T5, tá vendo? O T3 morre aqui. Então eu substituo o T5, né? O T3 pelo T5, tá vendo? Tá aqui. E aqui eu tenho T4, T1, T2, né? Então, como o T1 morre aqui, eu coloquei o T4 aqui no R1, tá vendo? Tá aqui no R1. E aí o T6, como o T5 morre aqui, eu coloquei o T6 no próprio T5, tá vendo? Tá aqui, pronto. Então essa foi a distribuição, né, das operações e do assinalamento de registradores, tá vendo? Esse assinalamento de registradores, essa distribuição das operações, eu
tem um overhead, que aí precisa ver o que é melhor. Aqui eu reduzi o multiplicador, mas em compensação aumentei o número de MUX, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 6 MUX, tá vendo? Tá? Aí o projetista precisa ver o custo-benefício. Aqui eu tenho 3 MUX, né? E aqui eu tenho 6 MUX. Então, precisa ver o custo-benefício, entendeu? Deu para perceber que existe o quê? Combinações. Depende da combinação, por isso que é um problema NP completo, né? Isso aqui. Depende da combinação que você faz, né? Você vê que aqui a gente apresentou 2 combinações. Nós apresentamos essa combinação e essa combinação. Depende da combinação, isso aqui fica mais complexo ou menos complexo. Entendeu? Então, nesse curso que eu dou, a gente aprende a projetar datapaths otimizados. O que a gente viu aqui é projetar o datapath sem nenhum tipo de otimização. Você vê que aqui eu mostrei um exemplo de otimização, tá vendo? Que foi reduzir o número de registradores. No caso, eram 6, passou para 3, entendeu? Tá? Mas isso aqui não cai no exame, né? Apenas para mostrar, né, o conceito de otimização, que é muito importante no projeto de sistemas digitais, entendeu? Aqui eu tenho um exemplo de um. Até, isso aqui nem é meu, é de um aluno, o Kleder. Eu não me lembro agora que turma que ele é, entendeu? Eu já não me lembro. É 2000 alguma coisinha, acho que 2006, 2008. Não, é mais. Não, falei mentira. Acho que é 2012, 14, alguma coisa assim. Já não me lembro. Bem, ele fez a graduação e queria fazer. O sonho dele era trabalhar com microeletrônica. E aí ele ele ganhou uma bolsa para fazer um curso de especialização em microeletrônica. Tem um programa, não sei se atualmente está desativado, não sei como é que está, chama CI Brasil, né? E esse programa ele dava bolsas, né? Bolsa de ajuda de custo, né? Porque o curso era de graça, né? Bolsa de ajuda de custo. E você tinha uma série de cursos, uma série de disciplinas, um conjunto de disciplinas, né? Voltada para microeletrônica, né? Então ele foi lá fazer, ele era para ficar um ano, mas acabou ficando meio ano só, né? Porque ele já estava fazendo o mestrado, né? Ele fez aquele mestrado junto com a graduação, né? Ele começou a fazer. Aí ele fez 2 cursos comigo, né? Esse de otimização, né? E o curso de assíncrono, que é o segundo semestre, que também é um curso que vocês podem fazer, é só sobre projeto de circuito assíncrono, né? Que vocês podem fazer também como optativa, né? Então aqui é o projeto dele que eu peguei, né? Então aqui, ó, faça as especificações. É como se isso aqui é um exercício que foi de prova já, de exame no passado, tá vendo? Faça as especificações do datapath e do controlador usando funções MSI do problema, calcula fatorial de n, no caso 4 bits, definir as variáveis de saída, as microinstruções, entrada e as variáveis de status, também verificar quais variáveis devem ser pulsadas e de nível, né? Então, aqui está o fatorial, é um fatorial, tá vendo? E, lógico, tem a multiplicação. Como a multiplicação não é um componente base, né? Então aqui tem o programa de multiplicação.
usando somas sucessivas. Né? Então está aqui. Né? Bem simples. Então, bem, aqui você tem, a princípio, 3 maneiras para projetar isso daqui. Uma maneira foi a maneira que ele fez. Como são algoritmos pequenos, né, ele resolveu fazer como se fosse um único algoritmo, colocar tudo isso aqui num único algoritmo. Uma maneira. Né? Uma outra maneira, né, colocar isso aqui como se fosse um módulo, projetar o datapath e o controle dele, esse aqui também o datapath e o controle dele, só que há uma interação entre esses 2 módulos. Uma outra maneira. Lógico, vai ficar um pouco maior, né? Mas ele fica mais, que a gente chama, estruturado, né? Entendeu? Uma outra maneira seria até maior ainda. 2 módulos, para esse, a diferença é a seguinte: ele ativa o fatorial. Aí, quando o fatorial fala, eu quero a multiplicação, ele manda para o módulo principal, fala, eu preciso de fatorial. Aí ele ativa a multiplicação. Preciso da multiplicação. Aí, quando a multiplicação está pronta, ele fala assim, está pronta a multiplicação. Aí ele começa, faz. Quero uma nova multiplicação. Então, eu tenho 3 módulos gerenciando o projeto. É lógico que isso daí a gente faz quando eu tenho uma rotina muito grande aqui, né? Entendeu? Essa coisa de 3 módulos, né? Eu tenho uma rotina muito grande aqui, uma rotina muito grande aqui e tal. Aí você faz desse jeito. Mas como são rotinas muito simples, muito pequenininhas, então ele resolveu colocar tudo isso aqui num único algoritmo, né? Descrito num único algoritmo. Então, se você olhar aqui, né? Olha lá. Eu tenho aqui, né, o início, o fim, a entrada. Ele definiu, eu não sei se está correto, ele definiu que um fatorial de 15, até 15, né? 15 fatorial, eu preciso de 44 bits para descrever esse número, 15 fatorial. Bem, ele colocou aqui, era um grande aluno, né? Um aluno muito bom. Provavelmente deve estar correto. Né? Então, eu tenho 44 bits de saída. Né? Bem, então aqui, aqui eu tenho o fluxograma que ele fez. Olha lá. Ele usou uma outra notação, né? Mas tudo bem. Né? Do que eu uso, né? Tá vendo? Deixa eu reduzir um pouquinho para ficar... como é que eu faço aqui? Espera um pouquinho só. Aqui, tá aí. Tá vendo aqui, ó? Então, o início, eu leio N, né? Eu inicializo o I igual a 1 e o fato igual a 1. Comparo o I com o N, né? Se é fim, acabou. Se não, eu entro na multiplicação, tá vendo? Ó? Aqui está o algoritmo de multiplicação, tá vendo? Z igual a 0 e U recebe I. Aí eu vou somando Z com FAT, né? E eu vou decrementando U até chegar a 0. Quando chegar a 0, eu terminei a multiplicação. Né? Em vez dele... Lembra naquele multiplicador? Eu usei, né, o contador crescente. Né? Aqui ele está usando o contador decrescente. Né? Quer dizer, ele começa com I, né? E vai até 0, que é o correto, né? Porque como o contador ele tem uma entrada paralela, né? Quer dizer, ele recebe o I, então a melhor maneira é ser um contador decrescente, né? Então ele foi altamente eficiente aqui ao escolher o contador decrescente, né? Tá? Então tá aqui. Deixa eu ver, espera um pouquinho só. Não é nada. Então, aí eu venho para cá, o FAT recebe Z e eu incremento o I.
né? Aí novamente, uma outra multiplicação. Aí vou indo, né? Então, tá aqui. Tá? Bem, aqui, ele já... a sequência dele... ele já fez a sequência que não é a minha sequência, né? Daqui ele já pulou para o diagrama de estado. Tudo bem, porque como ele não colocou as entradas, ele não sabe, mas ele colocou aqui as variáveis, né? Então, você não sabe ainda as variáveis direito aqui, né? Tudo bem, você tem um fluxograma aqui, né? Mas você não sabe direito, né? Então, a sequência aqui não ficou muito legal. O correto é essa figura está depois do datapath, não antes. Mas tudo bem, isso aí são detalhes. Então, vamos dar uma linha do datapath dele? Olha o datapath dele. Olha lá. Aqui o datapath dele, tá vendo? Ó, deixa eu reduzir aqui para ficar tudo aí. Tá aí. Tá vendo? Eu tenho um registrador baseado em LEDs, D, 4 bits, está aqui, recebeu o N. Então, a variável LN que armazena o N. Eu tenho um comparador, né, de 8 bits, que ele verifica, ele compara o N com o I. Tá vendo? O N com o I. Tá vendo? Tá? E esse computador, tá vendo? Ele é um computador crescente de entrada paralela. Tá vendo? Então, quando P1 for 0, vem o INC, ele armazena esse 1 aqui. Ó. Quando aqui é 1, vem o INC, ele incrementa o contador. Então, ele faz isso. E aqui eu tenho o contador decrescente, tá vendo? Se você olhar lá, o I recebe, tá vendo? U recebe I, tá vendo? U recebe I. Então, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Entrada, é um contador também decrescente com entrada paralela, que é um contador básico, né? Ó, quando P2 é 0, vem o INC, ele pega o conteúdo desse contador e armazena aqui. Tá vendo? E esse contador, ele tem ele tem uma variável que diz quando o contador decrescente chegou a 0. Né? Isso também pode se considerar básico, né? Pode. Normalmente o contador crescente, existe contadores em biblioteca que quando ele chega no 15, vamos falar que é 4 bits, né? Quando ele chega no 15, tem uma variável que diz, chegou no 15, chegou no 1. Como é que é um contador decrescente? Eu tenho uma variável que diz que quando ele chegou no 0, entendeu? Tudo bem. Aí eu tenho o registrador Z, né? Porque quantas variáveis eu tenho? Você olhar aqui, quantas variáveis envolvidas? Eu tenho o N, o I, o FAT, o Z e o U. Sendo que o U e o I são variáveis que são armazenadas no próprio computador. Então, na realidade, eu vou ter o N, o FAT e o Z como variáveis, tem que ter registrador para elas. E eu tenho aqui uma comparação com 0, né? E uma comparação com maior. Então, aqui, o próprio computador, ele já me dá o ZR, que é a comparação. Eu não preciso de um comparador. O próprio computador já me dá aqui, entendeu? Então aqui eu tenho maior e eu tenho 0 aqui, tá vendo? Tá? É isso. É um somador de 44 bits, tá vendo? Então esses dois registradores são registradores de 4 bits, de 44 bits. Esse Z, ele tem operação de clear, né? Porque, você olhar aqui, tá vendo? Z recebe 0, tá vendo? Z recebe 0, tá vendo? E o FAT, ele começa com 1, tá vendo? Inicializado com 1. Então, tá vendo aqui, ó?
ele colocou essa anotação, né? Os últimos 40 bits, 0. E os primeiros 4 bits, 001. Né? Quer dizer, ele poderia colocar, né, 1 aqui e 43 bits, 0. Né? Eu também colocou desse jeito. Então, 44, tal, tá. Então, você está vendo aqui, o FAT recebe, né? Ou esse valor aqui esse registrador só tem uma operação, entrada paralela. Então, quando o LFAT for de 0 para 1, né? Se o SE, aqui ele faltou colocar 0,1, né? Tudo bem, vamos falar que aqui é 0 e aqui é 1. Quando o SL é 1, vem aqui ele armazena 1. Quando o SL é 0, ele vem aqui de 0 para 1, ele armazena o quê? O Z, né? Tá vendo? Porque tem uma operação aqui, se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, tem uma operação que é FAT recebe Z, tá vendo? Tá? Então, o FAT, tá vendo? Z vai para o FAT, tá vendo? Tá aqui, pronto. Tá aqui o datapath dele, tá vendo? Ele tem duas variáveis de saída, que é o ZR e o maior. Tem uma variável, 2, 3, 5, 7, 9 variáveis de saída. Mais, né, pensando em controlador, né, mais o quê? Mais a variável início e fim, né? Então, vou ter 10 saídas e 3 entradas, né? Então, agora tem o diagrama de estado, tá vendo? A gente viu aqui que são, né? Ele já tinha definido aqui, deixa eu colocar aqui, tá vendo? Estado A, B, F, C, D e E. 6 estados, tá vendo? 2 estados para fazer a multiplicação, né? O estado inicial, o estado final, o estado de inicialização, tá vendo aqui, ó? E o CD, isso aqui também é processamento, tá vendo? Eu tenho esse loop mais interno, eu tenho esse loop aqui externo, mais externo, entendeu? Eu tenho 2 loops, né? Tá? Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho o A, tá vendo? O estado inicial, vou para B, tá vendo? Quando inicia zero, inicia eu para o B, né? Aí o B já vejo o I, o IN, né? Se o I for maior, já vou para F, se não, vou para o C. Aí no C eu começo o processamento, tá vendo? Do C, D, fico aqui, ó, né? No processamento, até ir para o F, que é o estado final, tá vendo? Então, eu tenho esse loop aqui, ó, tenho esse loop, eu tenho esse loop aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho 2 loops, tá vendo? Eu tenho um loop CE, esse loop aqui é o loop da multiplicação, tá vendo? Esse loop aqui, ó, né? E esse loop aqui é o outro, né? Que vai fazendo o fatorial, né? Então, esse aqui, ele faz a multiplicação, e esse aqui faz o fatorial, né? Pronto, tá vendo? E aqui eu tenho a tabela de saída, né? Tabela de saída, tá vendo? O esquema, tá vendo? Aqui, volta e meia, tem que ver quais são as variáveis que são por pulso. Então, a variável carrega o registrador fatorial, tem que ser por pulso, né? Tá? A variável INC, né? A variável INC2, a variável LZ, né? Que é carrega a variável Z, né? Tá? Então, as variáveis têm que ser pulsadas. Essas 3 variáveis têm que ser pulsadas. Então, é lógico que aquele circuitinho, né? A porta E com a inversora, não está aqui, mas subentende-se que, ao definir que a variável é pulsada, eu vou precisar depois introduzir aquele circuito adicional, que é a porta E mais a inversora, tá vendo? Tá? Aqui é um outro problema, já mais complexo, tudo, mas isso aqui é outra história. Então, aqui,
eu mostro, né, então, o que nós vimos aqui? Né? O que nós vimos aqui? Nós vimos como se implementa por hardware um algoritmo. A gente viu 3 exemplos. Né? Lógico, a gente viu. Por quê? Quando você pega aquela decisão, tem L, aí você tem o computador, tudo, tem os componentes da biblioteca. Com isso daqui, você, por exemplo, descreve o ritmo em DHDL, por exemplo, e mapeia, né, num chip programável, PGA. Pronto. Uso ferramenta a partir do PHDL e de uma biblioteca tipo 65 nanômetros, né? E você faz o layout do teu fatorial, né? E aí, com esse layout do fatorial, da funcionada, vai numa foundry, numa Intel da vida, fala assim, ó, você quer para fazer tantos chips aqui do fatorial aqui, de 4 bits, entendeu? Está aqui a, a máscara, né? O layout do circuito, do teu fatorial. Pronto, eles fazem, aí eles mandam, claro, vão dar conta para você, né? Vão dar a promissória, não, o boleto a pagar. E aí, mandando o X, também nesse X, eu projetei um fatorial 4 bits, entendeu? Então, é assim, tá? Eu acho que existe sistemas programáveis, sistemas de hardware. A gente viu sistemas de hardware, né? É um sistema geral, ele foi projetado para implementar um único algoritmo por hardware, não por programação. Ah, tudo bem? Foi isso. Tenho mais um tópico para dar. É o seguinte, vamos deixar essa para feira, né? A segunda-feira, como a gente não deu aula segunda-feira, a gente vê a última aula segunda-feira e fala também um pouco sobre o exame e tudo, entendeu? Aí aproveita a gente vê isso aí. Tudo bem? Beleza. E a gente termina um pouco mais cedo a aula. Na segunda-feira tem aula às 10 horas, 10h10. Tudo bem? A gente dá o último tópico, que é esse tópico aqui, ó. É esse tópico aqui. Né? Já um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Esse tópico aqui, vocês estão vendo, que é a última aula. Sim. Né? E aí eu falo também, discuto um pouco sobre o exame e tudo, entendeu? Tá? Bom, estão me ouvindo? Tá bom. Tá ouvindo. Tá. Então fica assim, a gente vai encerrar a aula agora, mas na segunda-feira haverá aula, esse tópico. É uma aula, deve ser uma aula de 1 hora, mais ou menos, entendeu? Uma aula curta. 1 hora, aí, uma coisa assim. E aí a gente encerra o nosso curso, tá bom? O exame já está marcado, foi para o dia 8 de agosto, já está tudo marcado. Se decorrer a próxima semana, eu começo a corrigir a terceira prova. Bem, bom fim de semana para vocês. Se vocês vão ver se cuidem, que a coisa está boa. Tchau para vocês.
Até